Bom, turma, então vocês já realizaram as atividades, já responderam as questões lá do livro, né? Então agora a gente vai iniciar a correção. Então vamos corrigir? Primeiro, depois de vocês já terem lido, né, e da gente já ter conversado sobre esses diferentes objetos, opaco, translúcido e transparente, então ele dá uma pequena explicação aqui novamente, né, sobre essas fontes de luz e sobre a sua incidência sobre esses objetos. E depois dessa explicação, tem as primeiras questões, né, de complete. Então, ao incidir sobre os corpos, a luz pode ser refletida. Isso fica claro quando observamos a luz em um espelho ou uma superfície polida, por exemplo. Então, quando a gente observa a luz, o quê? Quem colocou se refletir pode fazer um confere. Quem errou nesse complete aí pode apagar e coloca a resposta correta, tá bom? Ao incidir sobre um corpo opaco, como uma folha de cartolina ou um colchão, a luz não o atravessará. Um corpo opaco é aquele onde a luz não passa, né? Quem colocou essa resposta ou uma resposta parecida, pode colocar o confere. Quem colocou uma resposta totalmente diferente, então vai apagar e anotar a resposta correta. Ao incidir sobre um corpo transparente, como um vidro de carro ou um celofane incolor, a luz vai atravessá-lo. Um corpo transparente é aquele onde a luz passa com facilidade e é possível ver com nitidez, né? Então, a gente já trabalhou sobre o corpo transparente também e a gente vê que no corpo transparente a luz tem certa facilidade para atravessar e a gente consegue ver com nitidez as coisas que estão através desse corpo transparente. Bom, então quem colocou essa resposta pode fazer o confere. Ao incidir sobre um corpo translúcido, como uma folha de papel vegetal ou um vidro fosco, a luz não o atravessará muito bem. Um corpo translúcido é aquele onde a luz passa, mas não é possível ver com nitidez. Então, quem colocou essa resposta ou uma resposta parecida pode fazer o confere. Na página 101, então, nós vamos ter essa outra atividade. 1. Observem as imagens abaixo e preencha o quadro classificando os corpos como opacos, translúcidos ou transparentes. Tem vários objetos aí e vocês tinham que classificar eles no quadro abaixo. Vamos lá para os objetos opacos. Então, nós temos o quadro de giz e a porta de madeira nos objetos opacos. Nos objetos translúcidos, nós temos o balão de festa cheio, a sacola plástica, o vidro fosco e o tijolo de vidro. E nos objetos transparentes, a fita adesiva plástica, o vidro da janela, lentes de óculos e o copo com água. Então, quem completou o quadro dessa forma, faz o confere aí. Na número 2, lá da página 102, observe as imagens a seguir. Complete os espaços das legendas usando os termos do banco de palavras. Então, no banco de palavras, nós temos candeeiro a querosene, vela, lâmpadas elétricas, lampião a gás e piso polido. Então, vamos lá na primeira figura. Nesta pintura, a mulher está lendo à luz de uma vela. Então, pode fazer o confere. Segunda imagem. Um trabalhador em Londres, na década de 1950, acende as luzes de um lampião a gás. Então, isso aí que ele está acendendo é um lampião a gás. Na terceira figura, leitura com o auxílio de um candeeiro a querosene. E, por fim, a última imagem. Parte da luz emitida pelas lâmpadas elétricas é refletida pelo piso polido. Então, quem acertou aí este complete, pode colocar um confere e vamos para a próxima atividade. Lá na página 103,
no número 3, nós temos atividade. Observe 3 invenções que são usadas como fonte de luz. Use o número dos termos do banco de palavras para indicar o que as setas apontam. Então, número 1, chama. 2, pavio. 3, parafina sólida. 4, parafina líquida. 5, lâmpada. 6, botão de acendimento. 7, proteção transparente. 8, compartimento de pilhas. 9, chave de regulagem da chama. Número 1, chama. Então, a chama nós temos aí na vela, né? Número 2, pavio. Também está ali na vela. Número 3, parafina sólida, que é o corpo da vela. Número 4, parafina líquida. Quando a chama derrete a parafina sólida, ela vira parafina líquida. 5, lâmpada. É lá onde onde acende a lanterna, né? O botão de acendimento, a proteção transparente, o compartimento de pilhas. A chave de regulagem da chama no lampião, né? Que você regula a chama, é como se fosse um botão de fogão. Regula a chama para mais fraca ou para mais forte. Quem acertou os números aí, pode fazer um confere. Atividade 4, ainda na página 103, para comparar essas 3 invenções, descreva-as completando o quadro abaixo. A vela antigamente era comum ser feita de gordura animal, hoje em dia é feita de parafina. O pavio e a parafina são consumidos pela chama. Essa descrição já tinha aí embaixo da vela para ajudar a gente só fez um resumo. Do lampião. O lampião ele tem um reservatório que pode ser preenchido com um gás utilizado como combustível. E a lanterna pode ter uma lâmpada que funciona por meio de pilhas. Então, é uma breve descrição. Então, vocês já têm a legenda dessas imagens. Então, vocês tinham que descrever essas 3 invenções aí de uma forma breve. Então, se vocês descreveram dessa forma, utilizando o que já tinha ali, pode fazer um confere que tá ok. Não precisa ficar exatamente igual como a professora colocou. Tá bom, pessoal? Tinha um texto aí sobre as sombras na página 104. Eu não coloquei aqui porque, na verdade, vocês têm que fazer no caderno e acaba sendo uma resposta pessoal, então não tem como eu corrigir aqui junto com vocês, tá bom? Então, aí na página 105, na número 2, vocês tinham que usar uma lanterna e fazer uma experiência, né? Recortando formas e descobrir como que fica a sombra por trás da forma que você fez. Então, quem fez essa experiência em casa vai fazer o desenho do que aconteceu atrás da figura que você iluminou. Essa é uma resposta pessoal, não tem como a gente corrigir aqui. Podem fazer o confere se tiver bem caprichado, bem bonito. Na próxima atividade, na página 106, observe a imagem abaixo e complete os espaços indicados com os termos encontrados no banco de palavras. Tem aí fonte de luz, corpo opaco, feixe de luz e sombra projetada. E vocês tinham que encaixar essas palavras aí na imagem abaixo. A primeira imagem que aparece ali é uma sombra projetada, então quem acertou pode fazer o confere. Essa sombra ela é projetada de um corpo opaco, né? Que foi construído ali. E esse corpo opaco, ele precisa de um feixe de luz para ser criada a sua sombra. Então, o feixe de luz é a luz que está saindo ali da lanterna. E a lanterna, ela é a fonte de luz, a fonte que está fornecendo essa iluminação para gerar a sombra através desse corpo opaco. Então, quem acertou tudo aí, parabéns, faz um confere e vamos para a próxima. Aí embaixo, então, tinha um desafio. Vocês tinham que ler o texto abaixo, né? E depois trocar ideia com os colegas. Como a gente está distante dos colegas, então vocês poderiam ter trocado ideias com o pai, com a mãe, com a avó, com quem está realizando essa atividade aí com vocês, tá bom? Então, letra A. Quantas sombras você pode ter ao mesmo tempo? Na verdade, a quantidade de sombras vai variar dependendo da quantidade de feixe de luz. Então, se eu tenho vários feixes de luz sobre mim, eu posso gerar mais de uma sombra. Então, essa resposta vai ser
vai depender da quantidade de feixe de luz, tá? Então, quem colocou essa resposta ou alguma bem parecida, pode fazer o confere aí. B. É possível mudar o tamanho da sombra de certo objeto? Como? Sim, é possível mudar o tamanho da sombra, tá? Vai depender de como que você movimenta a fonte de luz. Então, se você colocar a fonte de luz mais longe, a sua sombra pode aumentar e pode diminuir. Então, a resposta é sim, aumentando ou diminuindo a distância entre o objeto e a fonte de luz. Pode fazer o confere. Número 6. Desenhe a sombra nos diferentes corpos opacos que aparecem abaixo, quando iluminados pela lanterna. Então, se essa lanterna está iluminando aí uma lua, um coração e um coelho, como que vai ser a sombra desses três objetos? Então, é uma resposta pessoal, um desenho pessoal, né? Que cada um vai fazer. Lembrando que não pode ser uma sombra diferente, né? Então, se ele está refletindo aí num corpo opaco, que é esse coração aí, a sombra vai ser um coração. Então, cada um vai fazer a sombra de acordo com as imagens que está sendo mostrado ali. Então, faça um desenho bem caprichoso, pode fazer o confere. Ainda na página 107, lá embaixo, né? No número 7, está escrito assim: Juliana e Tiago estão preparando o cenário para o seu teatrinho de sombras. Observe a figura do castelo que eles recortaram e veja a sombra projetada na tela. Troque ideias com os colegas e tente resolver esse problema. O que as crianças deveriam fazer para que aparecessem as janelas e o portão do castelo do teatrinho de sombras? O que elas teriam que fazer então? Elas deveriam recortar as janelas e o portão para que a luz da lanterna passasse por elas, né? Então, quem colocou essa resposta pode fazer um confere. Na página 108, então, tinha só um esquema de tudo que foi trabalhado, era só dar uma lida e relembrar tudo que foi trabalhado nesse capítulo aí. Na página 109, tem atividade número 1, que era para observar a imagem e preencher as lacunas identificando qual é a fonte de luz, qual é o corpo opaco, o feixe de luz e a sombra projetada. Então, o primeiro item aí é a sombra projetada, né? O segundo item é o corpo opaco. O terceiro item, o feixe de luz. E o quarto é a fonte de luz. E por fim, tinha que fazer esse caça-palavras, procurando no diagrama abaixo as palavras perdidas e depois escreva no caderno pequenos textos informando tudo o que aprendeu sobre cada termo. Então, na verdade, são frases, né, sobre o que vocês aprenderam sobre cada situação. Então, aí tem o opaco, o transparente, o translúcido, a lâmpada, o fogo, a sombra e a reflexão. Quem acertou tudo faz um confere aí. E a última questão é: algumas crianças estão brincando de fazer teatro de sombras. Objeto, sombras. Observe bem a posição das mãos de uma delas, imite-a e faça você mesmo essa sombra. O que a criança está representando? Então, quem fez essa experiência aí conseguiu ver bem certinho, né? Que é a cabeça de um cachorro. Então, quem acertou, faz o confere aí. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a nossa última atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado das experiências que foi proposta, das perguntas, dos questionamentos, né? Corrijam bem certinho aí no caderno de vocês e até a nossa próxima aula. Um beijo!